Tá bom? Meus amigos, desde ontem a gente tem mostrado aqui no Povo na TV vários acidentes que foram registrados só de domingo até hoje. Só de domingo para segunda foram mais de 7. Na estrada, no Veralves, em vários pontos de Manaus. Esse aí, olha, foi no bairro Ponta Negra ontem à noite. Era por volta de 8 horas da noite, quando essas imagens chegaram até a nossa equipe de jornalismo. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos preocupados com isso. E como é papel também da imprensa falar dessa educação, né? Buscar disciplinar através da informação, eu estou recebendo hoje, aqui no estúdio do Povo na TV, um especialista em trânsito para a gente falar sobre isso, tá? Ontem, ó, você tá vendo imagens, por exemplo, aí, daquele acidente lá no Veralves, no bairro Nossa Senhora das Graças. Essa imagem mostra exatamente como ocorreu o acidente. Um veículo elétrico causou toda a confusão. Bateu no primeiro carro, bateu no segundo carro e foi parar só no poste. Derrubou o poste, inclusive. Esses veículos elétricos têm uma aceleração muito mais rápida, porque ele não tem a combustão que os veículos comuns têm. Então não tem o processo. Pisou, ele responde. Então precisa haver cuidado também com quem tem veículos elétricos, tá? Eu estou agora com o Emanuel Paiva, que é o nosso especialista em trânsito, para falar sobre esses vários acidentes que Manaus vem registrando, inclusive com números expressivos. Doutor Emanuel, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia para o senhor. Bom dia. Tudo bem? Que prazer ter essa oportunidade de estar aqui interagindo com a população e comentando uma coisa que é muito grave, Cleiton, que nos incomoda, que nos entristece e que nos deixa muito apreensivo. Por quê? Nós estamos perdendo vidas, nós estamos dilacerando famílias, nós estamos fazendo com que a nossa cidade seja um exemplo de uma cidade hostil. Exato. Uma cidade onde as pessoas não respeitam. Só querem saber do seu, né? Basicamente é isso. Isso, a individualidade, né, Cleiton? Isso. Ela está prevalecendo. E aqui mostra, Cleiton, primeiro, esse acidente que aconteceu ontem aqui no Veralves, né? Um trecho sinalizado, um trecho adequado, um trecho que não se permite velocidade acima de 40 km por hora. Você veja que está tudo sinalizado. A preferencial é efetivamente aquela rua principal do Veralves, né? E o que nós estamos vendo é que as pessoas não estão respeitando aquilo que é básico. O direito das pessoas passarem com segurança. Agora, Cleiton, nós vamos nos reportar agora para a periferia de Manaus, onde não tem sinalização, onde não tem sinalização horizontal, vertical, onde na realidade o poder público está ausente há muito tempo, não é? Você veja de que é por isso que os dados que saiu agora essa semana na Folha, Cleiton, que a Folha de São Paulo divulgou um dado do Sistema Único de Saúde, onde efetivamente de 2019 até 2023, e eles falaram somente de o que o SUS acolheu em suas instalações. E quando nós falamos SUS, são apenas unidades do Estado, do município, da União. Nós não estamos falando da rede privada, né? Ou seja, é uma verdadeira matança, é uma verdadeira... são números absurdos que nós passamos para a produção. Eu tenho inclusive aqui alguns números, né, que mostram inclusive um aumento de mais de 20% entre 2023 e 2024, e eu estou falando só do primeiro semestre. Porque se está desenfreado agora, imagina lá para frente, né? O Dr. Emanuel traz para a gente aqui o seguinte: de janeiro a maio, ou seja, não é nem o primeiro semestre, são os 4 primeiros meses apenas, o número de acidentes foi muito maior na Avenida do Turismo e na Avenida Brasil. Eu tenho outro número, inclusive, que mostra que o total de acidentes foram 119, traz a outra arte para mim, 119 acidentes, 55, ou seja, pelo menos metade, né, quase a metade, foram 55 mortes, né,
foram causadas para motociclistas. Motociclistas morreram. Das 119 mortes, frente a todos os acidentes, 55 foram motociclistas, e a gente precisa chamar a atenção disso. 44 ano passado, ou seja, mais 11 mortes esse ano no mesmo período. E os motociclistas, a gente observa por aí, vão para cima, vão para baixo, passa pelo canteiro central, passa um sinal vermelho. Tá desenfreado, tá uma loucura, doutor Emanuel. Por que isso? Cleito, nós temos vários motivos para nos preocupar, né? Por que esse motociclista hoje cresceu tanto na América Latina, cresceu tanto no Brasil, cresceu tanto na região norte, cresceu tanto na nossa cidade e no nosso estado? O nosso estado, Cleiton, ele representa hoje, os motociclistas representam hoje em cada cidade, município do nosso estado do Amazonas, né? São 62 municípios, na realidade eles são mais de 80% do meio de locomoção nas cidades do nosso município. Por quê, Cleiton? Exatamente porque não tem transporte coletivo. Em Manaus, eles representam 32,5% da frota que circula. Essa população, esse número de veículos de duas rodas motorizados, né? Eles são mais econômicos, eles são mais ágeis no trânsito, eles tiraram a lacuna daquele trabalhador que antes, Cleiton, ficava uma hora e meia na parada do ônibus esperando o ônibus que não vinha, e quando ele chegava ele levava quase 2 horas da Barreira até o centro, e ele não tem uma sensação de segurança, ele não tem conforto, ele não tem informação. A pessoa que é idosa, a pessoa que é deficiente, é um sofredor do transporte público de passageiros, e isso vem desde pandemia. Houve um decréscimo nesse número de pessoas que se afastaram. Por quê? Porque eles aumentaram? Não, Cleiton. Essas pessoas estão andando de moto porque o transporte coletivo não é aceitável, não acolhe ninguém, não oferece a opção para você deixar seu carro em casa para utilizar o transporte público. E mais, Cleiton, eles desenvolvem a atividade de sobrevivência familiar. Eles hoje são trabalhadores que transportam cargas e transportam pessoas. Isso, são motofrete, mototáxi e tudo mais. Perfeito. Agora, qual é a saída hoje para reeducar o trânsito de Manaus, principalmente, doutor Emanuel? Perfeito, eu acho que o principal fator é o processo educativo, Cleiton. Não tem outra saída que comece pelo processo de requalificação, de preparação da mão de obra, de apoio, de acolhimento, de valorização profissionais, tanto das empresas que tenham que fazer um processo de treinamento, um processo de acompanhamento, um processo de apoio psicológico, de acompanhamento. Esse é fundamental. O segundo aspecto, Cleiton, a nossa cidade, ela é muito hostil ao transporte de pessoas. Nós não temos uma cidade para as pessoas, Cleiton. Nós temos uma cidade para veículos. Nós não temos cidades para pedestres. Nós não temos calçadas para andar. Nós não temos vias adequadas, sinalizadas, bem conservadas, principalmente na periferia. Por quê? No centro, é assim que acontece como está no Veiralves, é assim como está na Ponta Negra. Aí o que nós fazemos com isso, Cleiton? Cleiton, não existe nenhum processo educativo se não houver uma fiscalização corretiva. Então, falta fiscalizar? Não existe fiscalização, nem Cleiton. Com essas câmeras todas espalhadas? Mas essas câmeras apenas filmam. As pessoas, o código de trânsito é muito claro, você ultrapassou a velocidade acima de 60 km por hora, você não, que é perigoso, que mata, que sequela, que leva as pessoas ao hospital. Na realidade, você tem que ser punido, Cleiton. Radares, então, são uma opção? Claro, porque o radar não é uma fonte, Cleiton, absolutamente de caça-níquel, não. Ele salva vidas. Você sabe quem é que tem medo de radar, Cleiton? Quem? O infrator, indisciplinado, aquele cara que é imprudente, aquele cara que é o dono, se acha o dono da rua. Porque
o bom motorista, a mulher, o jovem, que efetivamente está andando com segurança, que ele tem medo da vida, que ele quer sobreviver, que ele quer ser solidário no trânsito, efetivamente ele não vai cometer. Agora, Cleiton, hoje ele coloca na mesma medida. O cara que é infrator, o cara que é bem comportamento, não tem nenhuma vantagem para quem seja infrator. Você sabe a única vantagem que tem, Cleiton? É o desconto no IPVA. Pois é. Só Então, isso. Meu amigo, minha amiga, ouçam o Dr. Manuel Paiva para que a gente tenha um trânsito cada vez mais seguro para todos nós, do pedestre ao caminhoneiro. É preciso cada vez mais a gente debater sobre isso para que a gente faça a nossa parte, né? Quem é bom motorista não vem com essa de não, mas se o outro faz, eu vou fazer também. A gente precisa fazer o que é correto. E assim, aos poucos, a gente vai servindo de exemplo também. Doutor Manuel, mais uma vez, obrigado por estar conosco e que a gente consiga cada vez mais debater isso para diminuir esses índices. Cleiton, a gente tem que parar de contar vítimas. Nós temos de contar, porque hoje nós estamos tendo os números de pessoas sequeladas, os números de pessoas que vêm a óbito, os números de famílias que se acabam, ela é como se fosse uma pandemia. Está se matando mais do que a guerra comum. A nossa guerra diária no trânsito, ela precisa de paz.